Fair Lady. O humano que se tornou uma lenda. O quase mito inglês que se escondeu até os dias de hoje. O assassino de 5 prostitutas que nem mesmo sabemos o seu nome. Esse monstro não teve apenas 5 prostitutas como vítima, mas sim toda a Londres no século XIX. No dia 31 de agosto de 1888, criava-se o personagem que atendia pelo pseudônimo de Jack, o Estripador. O homem que inundou toda Londres num poço amargo de medo e desespero. Jack realmente existiu, porém a falta de um rosto para caracterizá-lo e essa lacuna gigantesca que é sua história, sua origem, acabou tornando esse homem não apenas mais um caso criminal sem solução, mas sim fonte de milhares de teorias. Afinal, Jack é homem ou é mulher? Jack é uma pessoa ou são várias? Jack é da coroa britânica ou não? E qual a ligação de Jack o Estripador com a coroa britânica e a música London Bridge is Falling Down, que conta a queda da ponte de Londres, que nunca aconteceu, mas é o principal, junto com o Big Bang, ponto da coroa britânica? Então, com todas essas teorias, Jack se torna um dos principais ícones da cultura pop. Mas antes de começar a teorizar, primeiro vamos entender quem é e o que fez Jack o Estripador existir. 31 de agosto de 1888 é o início de tudo. Uma mulher divorciada, mãe de 5 filhos que trabalhava como prostituta, foi encontrada morta durante a manhã, aparentemente depois de uma noite de serviço. A mulher foi encontrada com a garganta tendo 2 cortes, um mais profundo e outro mais leve, além de ter seu abdômen completamente aberto e seus órgãos arrancados. A vítima se chamava Mary Ann Nichols e foi a primeira vítima estripada de Jack. Esse era o modus operandi de Jack. Ele matava principalmente prostitutas, cortando primeiro sua garganta, sempre com um corte leve, depois um profundo. Isso provavelmente para evitar os gritos de suas vítimas. E depois, de morta, ele estripava sua vítima, sendo esse o motivo de sua alcunha, o Estripador. Sendo assim, a série de assassinatos de Jack continuava e preenchia as ruas de Londres com terror. Sua segunda vítima foi Anne Chapman, novamente uma mulher divorciada que se tornou prostituta. Afinal, era essa a vida na capital. Os pobres eram muito pobres, a desigualdade era absurda, então a última opção das mulheres era vender o próprio corpo. Anne se casou novamente, mas o marido morreu, e a mulher, que já era alcoólatra, bebeu 1 litro de cerveja e sumiu na noite de 8 de setembro de 1888, 8 dias depois da primeira vítima. A segunda foi encontrada estripada nas ruas, mas era visível a melhora nas técnicas do assassino, que parecia inexperiente no primeiro assassinato. O pai dos assassinos deu uma pausa, porém, no dia 30 de setembro de 1888, algo curioso aconteceu. A terceira vítima de Jack foi feita. Dessa vez era uma prostituta, mas antes mesmo de se divorciar. Ela era sueca e com certeza foi a que deu mais pistas sobre quem é Jack, pois foi vista se beijando com um cavaleiro muito bem vestido no dia da sua morte. Tempos depois de ter sido vista com aquele cavaleiro, foi encontrada morta naquela manhã, mas com uma peculiaridade: dessa vez ela não foi mutilada e nem estripada, como se algo tivesse interrompido o assassino. Pelo visto foi o caso. Naquela mesma noite, Jack havia feito mais uma vítima. A primeira foi Elizabeth, já a segunda foi Catherine, que dessa vez não era prostituta, mas se envolveu com vários homens, que a fez desenvolver alcoolismo. Na noite de sua morte, ela foi encontrada bêbada e levada para a delegacia por um policial. Quando se recuperou, foi liberada à 1 da manhã. Ela foi vista com um homem e depois de 45 minutos foi encontrada morta. Ela foi encontrada mutilada, desfigurada, com o abdômen aberto e seus órgãos arrancados. Até mesmo seu rim havia sido levado pelo assassino.
A quinta e última vítima foi em 9 de novembro de 1888, dessa vez uma prostituta de sucesso chamada Mary Jane, e com certeza a que teve a morte mais brutal. Foi como se o assassino tivesse tempo para brincar com a vítima. Pois dessa vez, além de degolar e estripar, Jack arrancou completamente a tampa do abdômen da vítima. Ele removeu a tampa do abdômen da vítima sem deixar nada. Ele arrancou as tripas e as espalhou por todo o quarto. Pegou as coxas da vítima e removeu, arrancou completamente. E um de seus seios também foram arrancados. Ele também mutilou os braços e removeu os órgãos de dentro, além de alguns ossos no processo, sendo essa a morte mais brutal e a última vítima conhecida de Jack, o Estripador. O mais incrível de Jack, que tornou ele no personagem que ele é hoje, foi o seu mistério. Um mistério simples, bem básico. Quem é o monstro que está por trás dessa máscara e por que ele fez essas atrocidades? Essa é a parte mais legal de falar de Jack, porque até o momento foram detalhes mais técnicos, algo até pode-se dizer chato, mas falar sobre o contexto da época e principalmente teorizar quem era, o que ele fazia, se ele era médico, se ele era açougueiro, essa é a parte mais legal de Jack. Não é algo que vem dos dias de hoje, afinal o primeiro a se arriscar nessa área foi Edgar Conan Doyle, basicamente o escritor de Sherlock Holmes. Ele teorizava que Jack o Estripador na verdade seria Jack a Estripadora, seria uma mulher, teoria que anos depois, nos séculos atuais, foi reforçada no livro Jack o Estripador, A Mão de uma Mulher, do escritor John Morris, uma teoria que adicionava pistas no caso e olhava perspectivas que não haviam sido exploradas. A principal suspeita nessa teoria seria Lizzie Williams. Ela é uma das suspeitas justamente por ser esposa de um médico da realeza, justamente pelo fato de não suspeitarem dela por causa disso. Ela mataria justamente por ser estéril, não poder ter filhos, então ela seria vingativa e mataria mulheres. Porém, ela não é muito aceita por falta de provas e se basear somente na teoria de que ela mataria por ser estéril e na comprovação de um teste de DNA de um australiano. Porém, por ser feito muito tempo depois, o teste não é nem um pouco preciso. Então, é uma teoria que cai por terra. Interessante como Jack tentava ser achado, afinal ele mandava cartas para a polícia, para que a polícia tentasse descobrir quem era ele. Certa vez ele mandou o rim de sua vítima, justamente o rim arrancado de Catherine Eddowes, para a polícia, mas no final de tudo ele não obteve sucesso, justamente pelo fato de que até hoje nós não sabemos quem é Jack o Estripador. Existem também mais duas teorias que não possuem muita força, mas explicariam bem o motivo de Jack nunca ser achado. Justamente a primeira é que Jack na verdade seria da realeza. O seu nome seria Alberto Victor. Ele seria neto de Maria Vitória e justamente nunca teria sido achado por ser da realeza, e o motivo dele matar seria o avanço de uma doença que ele tinha, que era sífilis. E com o avanço da sífilis, ela ataca o sistema nervoso e faz com que você tenha atos agressivos em excesso. Para reforçar a teoria de que fosse Alberto Victor, também tem o fato de que uma pessoa pobre não conseguiria ter tanto conhecimento em medicina e anatomia para fazer tais atos como dilacerar e abrir corpos com tanta perfeição. Porém, a própria teoria ignora o fato de que era visível a evolução nos casos de Jack. Jack, da primeira até a última vítima, foi muito claro a sua evolução. Então, essa parte da teoria cai por terra, porém ainda é possível justamente por causa da sífilis. A segunda teoria, e bem mais fraca também, seria justamente que Jack não era uma pessoa, mas sim várias. No caso, um movimento inteiro contra a coroa britânica. Nesse caso, explicaria o motivo dele conseguir fazer duas vítimas na mesma noite
e também explicaria sua ligação com a música London Bridge is Falling Down, que é uma música que justamente fala sobre a queda da ponte de Londres, que na verdade nunca aconteceu, mas como foi dito no começo do documentário, era um dos principais pilares da monarquia, um dos principais pontos da coroa britânica junto do Big Bang. Então seria um ataque direto à coroa britânica. A existência de Jack, o personagem Jack, seria um ataque à coroa britânica para derrubá-la. Porém, também é uma teoria muito fraca em evidências, tendo muito pouca evidência para defendê-la, então é outra teoria que cai por terra por si só. Por fim, as teorias mais aceitas são as de que Jack seria na verdade um médico, um açougueiro ou até mesmo um coveiro, pois explicaria a facilidade dele em trabalhar com corpos e a falta de escrúpulos na hora de mexer com esse tipo de coisa. Afinal, um açougueiro já consegue abater muito facilmente alguns animais e fazer os seus cortes perfeitamente. A mesma coisa para um médico ou um coveiro. Então explicaria muito bem essa facilidade dele em mover esse tipo de coisa. Com essas teorias principais, a gente entende um pouco mais sobre quem é Jack. Mas, como foi dito antes, a parte mais legal de Jack não é apenas você colocar ele como um suspeito, um monstro. A parte mais legal é você teorizar e colocar ele como um personagem da cultura pop, fazer parte do nosso mundo moderno, como tudo está se tornando, e até mesmo romantizar um pouco o personagem. Nós temos muitas histórias na nossa cultura pop que contam um pouco mais sobre quem seria Jack, mas não com comprometimento com a realidade, mas sim com um entretenimento, como em livros, jogos, filmes, séries e até mesmo desenhos. Um caso que tem se popularizado bastante nos últimos anos é justamente a versão de Jack em Shumatsu no Valkyrie, ou no ocidente, Record of Ragnarok, que é um mangá japonês. Londres, 31 de agosto de 1888, sexta-feira. Foi quando esse monstro surgiu da profunda neblina que cobre a cidade de Londres. Quem foram suas vítimas? As 5 prostitutas estripadas pela sua terrível garra? Não. Foi a sociedade humana em si? Não. Ele é o verdadeiro mal, o mais maligno e assombroso criminoso que levou toda a cidade de Londres para terror e medo. O mais cruel e famoso entre os assassinos em série. O homem que alimenta o coração maligno. Jack, o Estripador! No caso de Record of Ragnarok, ele não tem nenhum tipo de compromisso com a realidade. Então ele retrata Jack, na verdade, como uma criança pobre que vivia nas ruas de Londres, filho de uma prostituta. Jack, então, era uma pessoa com heterocromia, ou seja, Jack tinha um olho diferente do outro, as duas cores eram diferentes. Então, Jack passava os dias buscando comida nos lixos para poder sobreviver. Porém, os olhos de Jack não apenas enxergavam as coisas comuns, mas os olhos de Jack, na verdade, segundo ele, enxergavam as emoções das pessoas. E a emoção mais bonita que ele enxergava era de sua mãe. A cor de sua mãe era bela, segundo Jack. Era uma cor, segundo ele, de amor. Na verdade, a única coisa que Jack queria era proteger o sorriso de sua mãe. Porém, um dia, a mãe de Jack fica revoltada com algo que havia acontecido. Um de seus clientes havia se casado, um escritor chamado justamente Jack Smith. Lembrando que quando criança Jack não tinha um nome, ele era apenas um menino sem nome. Então, a mãe de Jack, vendo aquilo, fica muito brava e começa a descontar no garoto. Fala que o garoto nunca deveria ter nascido, que o único motivo dela ter mantido ele vivo, diferente dos outros 5 irmãos dele que foram abortados, foi justamente para que ela pudesse crescer na vida. E quando ela vê o pai de Jack naquela situação, casado, ela não tem mais por que viver. Jack então vê a cor bela de sua mãe se transformar numa cor vermelha, uma cor
horrorosa que ele nunca mais gostaria de ter visto. Porém, Jack, com tudo que sobrou de suas energias, ele pega uma faca e corta a garganta de sua mãe, a matando. Porém, ele via aquilo como um ato de purificação. E enquanto ele matava a sua mãe, ele via aquela cor feia de sua mãe se transformar numa cor bela, a cor do desespero. Com sua mãe morta, Jack agora vai atrás de seu pai. Ele mata seu pai e toma o seu nome. No caso, Jack Smith se torna Jack, o Estripador. E a criança passa pelas ruas de Londres cantando a música London Bridge is Falling Down enquanto comete seus assassinatos e suas atrocidades. Porém, depois de morto, depois de muito tempo, Jack é ressuscitado e agora precisa lutar para defender os humanos. Os humanos em nenhum momento aceitam Jack, porém Jack precisava ganhar para salvar os humanos. A pessoa com quem ele lutava era uma pessoa nobre que dizia que, mesmo que ganhasse, iria proteger os humanos. Porém, Jack mata essa pessoa e tanto os humanos quanto o povo daquela pessoa que ele enfrentava odeiam Jack com todas as forças. E mesmo Jack vencendo a luta e fazendo com que os humanos possam viver mais tempo, ele é vaiado e odiado por toda a torcida. Não importa o que ele fizesse, Jack era um monstro e morreria como um.